but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing. Oi, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Jéssica e esse é o primeiro vídeo do meu canal Mãe das Elôs. É um canal de rotina. E assim, eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes, é um vídeo muito importante pra mim, que foi uma experiência de gravidez de risco. Eu tive a minha primeira filha há 5 anos atrás e a minha gravidez era de risco, porém eu não sabia. Então eu achei interessante vir falar a minha experiência pra vocês. Eu procurei vídeos assim e achei poucos. E tipo, eram mais experiências de, como se eu posso dizer, hospitais particulares e tal, e eu vou falar assim a minha experiência. Eu tive a minha primeira filha com 22 anos, foi uma gravidez planejada, após o 3º mês de casamento. E eu até então não sabia que a gravidez era de risco. Minha mãe, ela já tinha pressão alta, né? Eu sabia disso. Só que eu não sabia que iria passar pra mim, que seria genética, né? Ela teve pré-eclâmpsia na 2ª gravidez, forte. E na 3ª, não foi tão forte, porque como o médico já sabia do histórico dela, entrou com os medicamentos mais cedo. E foi assim que aconteceu comigo, né? Eu tava de 34 semanas e já vinha apresentando alguns sintomas. E é até legal eu falar esses sintomas pra vocês, porque te deixa um pouco confuso, né? Eu sentia muito enjoo, uma vontade de vomitar bastante forte e tinha muita vontade de comer coisa azeda. E no mesmo momento que vinha essa ânsia de vômito, que você pode confundir com algum sintoma da gravidez, vinha tipo umas tremedeiras no meu corpo e bastante dor de cabeça, E eu não me atentava pra isso, porque quando eu ia no posto fazer o pré-natal, minha pressão estava sempre 12/7, 12/7, 11/7. E eu achava que estava normal, tanto eu quanto a enfermeira, né? O grande erro que aconteceu no meu pré-natal, que foi pelo SUS, foi porque eu nunca passei com o médico. Era sempre com a enfermeira, que a enfermeira pra ela sempre tudo tava bom, entendeu? Tá ótimo, nossa, não sei o quê. E aí, a pressão sempre tava 11/7, 12/7 e tal. Aí, quando chegou perto dos 34 semanas, eu tive essa crise, né, de enjoo e umas tremedeiras. Tipo, você não tem controle do seu corpo, entendeu? E aí, foi o mesmo dia que uma prima minha foi ganhar neném. Ou seja, a gente ia pra porta do hospital pra ver, né, pra esperar. A família tava bastante ansiosa, então a gente ia pra lá pra poder esperar ver o que ia acontecer. Aí eu lá, minha mãe, meu esposo, todo mundo lá, minhas tias. Aí eu senti e falei pra minha mãe, ela disse, aproveita que você tá aqui e vai aferir sua pressão. Minha mãe sempre teve muito medo disso, de pressão alta. Aí eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá, a pressão realmente tava alta, tava 15/8. Aí eu fiquei, aí a enfermeira falou, ó, você só vai ser liberada se ela baixar. Aí depois você vai e procura a sua enfermeira do posto e conta que você teve esse episódio de pressão elevada. Beleza. Aí eu saí do hospital e fui pra casa. Só que, tipo, a minha próxima consulta ia ser mais pra frente. Eu falei, não, vou esperar, porque eu não tô sentindo nada. Se eu sentir mais alguma coisa, eu vou na emergência. E aí passou alguns dias e tal. Eu ainda não tinha entrado nas 34 semanas. Que é considerado já 8 meses, né? Aí eu não tava sentindo mais nada. Vida que segue. E eu comia muito besteira. Eu lembro que eu não tinha o hábito de almoçar. Gostava de comer macarrão com alguma coisa. Eu lembro que eu gostava bastante de comer macarrão com sardinha. Então era isso. Eu não tinha uma alimentação saudável. E bastante frutas cítricas com sal. Então isso que eu acredito que fez ficar muito sério o meu caso.
Eu não sabia, eu não tinha estudado o que era pré-eclâmpsia. Então, é um aumento da pressão arterial que consiste na gravidez. Possa ser que você seja uma pessoa saudável e na gravidez sempre sua pressão aumenta, que é o meu caso. E eu vou explicar mais pra vocês num próximo vídeo, que eu já tô na segunda... Já tive minha neném, hoje ela tem 10 meses, já é a segunda gravidez também de risco. Então, você já se inscreve aqui no canal, tá? Que vai ter vários vídeos assim falando. Tive depressão também na gravidez, então eu vou explicar direitinho pra vocês no próximo vídeo. Então, voltando. Eu não era nem um pouco saudável. A gente fica meio molinha na gestação, né? Então, eu dormia bastante e tal, e comia muito errado. E aí, quando foi... Acho que faltavam uns 4 dias pra mim entrar nas 34 semanas... Eu tive essa ânsia de vômito e eu falei, não, tem alguma coisa errada. Só que eu já tava com um pedido de ultrassom e não tava conseguindo marcar. Na época eu morava numa cidade chamada Barreiras, que é uma cidade considerada interior da Bahia também, na região oeste. Todos sabem, né, o sistema do SUS é um sistema precário, né, que quando você mais precisa, você não consegue. Então, eu tava com essa guia pra mim fazer uma ultrassom, seria a última no caso, pra ver se o bebê, se a neném já tinha virado, porque ela não tava encaixada. E aí, quando eu fui fazer a ultrassom, o médico mexeu bastante, fez uma cara e eu fui sozinha. Meu marido e meu pai foram comigo e foram resolver alguma coisa perto e depois voltaria pra me buscar. E é um conselho que eu te dou, nunca vá sozinha a nenhuma consulta, mesmo que você esteja bem, você nunca sabe o que pode acontecer, né? Se você passar mal e tal. Então, nunca vá sozinha, você gravidinha, a uma consulta. Então, aí eu fui e fiquei sozinha. E era um encaixe, não era certeza que eu iria conseguir essa ultrassom. Mas assim, eu vejo que na minha vida tudo tem Deus. Tudo se encaixa perfeitamente. Coisas que eram pra dar errado davam certo, e aí eu vejo a mão de Deus em tudo isso. Chegando lá, eu consegui a ultrassom. E é uma coisa muito difícil. Tem um hospital da mulher, hospital CAN, e lá é todo tipo de exame. Tudo relacionado à mulher é lá. Então, por aí você tira. É uma coisa muito cheia, é muito difícil. Você tem que passar por uma central de marcação. E nesse dia, a moça conseguiu me encaixar. E aí ela me encaixou, aí o médico começou a fazer ultrassom e tal, aí ficou assim meio desconfiado, aí já perguntou se eu tava sozinha, eu falei que eu tava. Aí ele bem assim, ó, mãezinha, eu vou te dar um encaminhamento e você vai direto pro HO. Eu falei, mas o que foi que aconteceu? Não, seu líquido tá pouco. Esse negócio de líquido tá pouco me confundiu na segunda gravidez também, que deu a mesma coisa. E aí, não, seu líquido tá pouco, você vai pra maternidade. Ou pro Hospital do Oeste, um hospital regional. Um hospital grande, que tem suporte, tudo certinho. A maternidade, que era do lado, não tinha esse suporte. Então, eu já fiquei assim, meio que ligada. Ele poderia me passar no médico aqui do lado. Então, se ele me mandou pro HO, então tem alguma coisa séria acontecendo. E aí, eu liguei, tava sem celular, não sei nem porquê, mas eu lembro que eu pedi o fixo. E aí eu liguei pro meu marido, aí meu marido já tava em outro lugar, e veio minha mãe e meu pai, rápido. E daí a gente passou onde ele tava e pegou ele, a gente foi pro HO. Eu não sei se foi do nervoso, mas quando eu cheguei lá, minha pressão já tava muito alta. Coisa de 16/9, uma coisa muito alta. E a tendência com os medicamentos era baixar, só que ao contrário, ela aumentava. Aí eu fiquei na triagem. Pediram uns exames de urina, que é pra ver se tem proteína na urina. Se tiver proteína na urina, o negócio tá feio. Tem que tirar o neném muito rápido. Só que, graças a Deus, não deu. Não deu proteína na minha urina. Ela falou, ó, você vai ficar aqui e a sua pressão vai ter que abaixar. Sua bebê tá de quase 34 semanas e a gente não tem vaga na UTI pra ela. Se ela precisar, a gente não vai ter. Então, minha sogra estava do lado. Se você for crente, você começa a orar. Porque se sua bebê nascer, é perigoso ela vir a óbito. Nessas palavras, sem tirar nem colocar. E minha sogra repreendeu, falou, tá repreendido, não vai acontecer nada e tal. Aí eu fiquei lá,
E aí não abaixava. Até então, o meu caso não era considerado pré-eclâmpsia. Só que com todos os medicamentos, tipo 24 horas, nada resolvia. E aí, então, eu internei. Quando eu internei, eu lembro que eu fiquei, tipo, em observação na outra sala, junto com as mães que já vai dar à luz. E depois que eles viram que era uma coisa mais séria, tipo, eu me tremia, era muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E aí, então, elas me mandaram pro CO, que o CO é um centro obstétrico, que você fica mais próximo ao médico e você fica mais próximo aos equipamentos que você possa precisar. Eu sei que nisso, eu completei as 34 semanas no hospital com sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio é um medicamento que não deixa você convulsionar. Então, eu sentia muito a Eloá estremecer, tipo, como se alguma coisa tivesse errado. Em momento nenhum ela parava, só que eu não cheguei a convulsionar, graças a Deus. E aí eu fiquei lá, entrava médico, saía médico, até que entrou a médica e falou assim: "Você nunca fez a cirurgia?" Aí eu falei: "Não." Aí, como a sala dela ficava, a mesinha dela ficava assim na porta do meu quarto, do quarto que eu tava, eu vi ela ligando, tipo pra UTI. A gente tem uma mãe e ela tá de 34 semanas, a gente não pode perder essa criança. Porque com tudo isso, pra eles, né, a Eloá iria precisar de respirador. E aí eu já tinha tomado café da manhã, e aí o tempo todo orando e tal, o nome da Eloá seria Eloá, e eu falei: ó Deus, se o Senhor me der essa vitória, se o Senhor trazer minha filha com saúde, eu ficar com saúde, o nome dela vai ser Vitória. O nome dela já é muito abençoado, porque Eloá no grego quer dizer Deus. Então, é Eloá Vitória. E aí, toda a minha congregação orando por mim, os meus pais e tal. Minha mãe ficou muito nervosa, minha mãe passou mal. Depois que eu fui pra casa, minha mãe teve uma depressão, entendeu? Porque ela viu bastante coisa. Ela viu uma jovem ficar cega, ter um período de cegueira por causa da pré-eclâmpsia. Então, tudo isso passa pela cabeça dela, né? E aí, essa médica, eu sei que foi mandada por Deus, assim, sabe? E ela entrou no plantão dela e ligou pra UTI. Falou: ó, Jéssica, você já tomou café? Eu falei: tomei. Ela: a gente não pode mais esperar. Por você ter comido, possa ser que você vai passar um pouco mal e tal, mas a gente não pode mais esperar pra fazer sua cirurgia. Eu falei: tudo bem. Foi o momento que eu fiquei mais forte, que eu falei: é isso, vai ser o melhor, tem que acontecer. Não tem como mais ela ficar e ela se prejudicar, entendeu? Porque se eu chegasse a ter uma convulsão, a cada convulsão, isso poderia agravar na saúde dela, da Eloá. Tipo, nascer com alguma deficiência, nascer cego, alguma coisa do tipo. Então, aí eu fui, era às 10h54 da manhã, numa quarta-feira, feriado do dia 2 de julho, e aí fez minha cesárea. Para a glória de Deus, Eloá não precisou de respirador, né? Ela não precisou, mas ela precisou, ela nasceu com 1,5 kg. E depois de desinchar, ela ficou com 1,350 kg. Ela nasceu no dia 2 de julho e ela ficou no hospital até o dia 18 de julho, que era o dia marcado pro chá de bebê dela. Então, assim, é um período muito estressante, muito triste. Não é bom você sair, você deixar um filho numa UCI sem saber quem são as pessoas que vão cuidar do seu filho. Eu podia entrar às 7 da manhã e sair às 8 da noite, no caso às 20 horas. E depois de uns 2 dias, eu já fazia isso mesmo com a cesárea. Caiu na época que meu marido vendeu o carro, então eu pegava ônibus, mas eu não deixava de ir, porque era assim, como eu não tinha comprado muita coisa porque eu ia fazer o chá, ela não tinha o enxoval dela, ela não tinha muitas roupinhas. E aí uma irmã da igreja doou, porque eu já tinha gastado muito com chá de bebê e, tipo, eram 3 igrejas, então eu sabia que eu iria ganhar muita coisa. Assim como eu ganhei enxoval completo.
E aí eu comprei algumas coisas e a irmã da igreja me deu. E era assim, ó, eu levava a roupa, lavava e tipo, se eu não voltasse bem cedo, tipo às 7 da manhã, quando eu chegava ela tava sem roupinha, porque elas davam o banho e deixavam esperando a roupinha limpa. Então na minha cabeça eu tinha, meu Deus, eu tenho que chegar às 7 horas da manhã em ponto, eu não posso e tal. E aí podia muita gente visitar, tipo com a nossa autorização. Pais, a mãe e o pai tinham livre acesso, a gente podia entrar e sair qualquer hora, então isso era muito bom. Mas, tipo, você não dorme. A sensação é que tá faltando alguma coisa, entendeu? Pra você. E aí é aquela ansiedade de cada dia 1 grama, 5 gramas e tal. Você tira leite, aí o peito empedra. E é esse sofrimento, né? Que eu não desejo a ninguém. Então, quem puder se cuidar, se cuide. E aí, no dia 18, era o chá de bebê dela. E faltavam 3 gramas pro peso ideal. Eu não me recordo qual o peso que precisa. Mas, se não me engano, é 2,100. 2,100. E ela nasceu com ela tava com 1,3 kg e pouco quando ela deu entrada. Então, eu bati na porta do médico. Falei, doutor, eu tô com a minha filha na UCI. Hoje é o chá de bebê dela. E meu coração tá despedaçado, porque eu não vou ter nem a minha bebê nos braços e nem a minha bebê na barriga. Pensa nesse chá de bebê, como que vai ser? Aí ele bem assim, eu tô almoçando, você vai almoçar, depois a gente conversa. Dá pra ver que a comida nem desceu na minha garganta, né? E eu voltei. Nisso, uma menina que tava do meu lado, a bebê dela também faltava bem pouco. E ela, se for assim, eu também vou querer que a minha bebê saia. Falei, ô mulher, ô Deus. Como tem gente invejosa até nessas pequenas coisas, né? Tudo certo. Aí, ela não tinha saída de maternidade, eu já fui ligando pra minha mãe, ó, talvez ela vai receber alta e tal, e minha mãe já tava bem ruinzinha, já tava, tipo, entrando na depressão. No chá de bebê ela não ajudou muito, ela só queria ficar deitada. Ela teve uma crise muito forte de depressão, porque tem gente que é, tipo a minha mãe, ela é forte, ela é durona, e vai guardando tudo pra si. E tem uma hora que essas pessoas, ela simplesmente desmorona, né? Então, por isso que é bom quando você tá sentindo alguma coisa, você falar, tô com medo, tô nervosa, e é isso mesmo, do que você guardar pra si e ter uma hora que você explodir de emoções e acaba nisso. Então, aí eu falei, né, eles já ficaram, assim, atentos, e aí depois do almoço, eu fui falar com o médico, aí ele me conta, aí eu contei tudo pra ele novamente, aí ele falou, eu vou olhar o prontuário dela, vou ver se é só realmente peso, né? E aí, quando ele olhou, ele viu que realmente era peso, só o peso dela, que no caso eram as 3 gramas ou eram 4 gramas. E aí ele deu alta. Eu vou passar as fotinhas pra vocês do como foi o chá de bebê com ela. Foi assim, foi muito bom ter ela, a gente tirou foto. Foram poucas pessoas que entraram no quarto porque ela era uma prematura. Tipo, quando é bebezinho de 40 semanas, você já tem essa restrição de receber visitas, de como a visita vai estar higienizada e tal. Imagina uma prematura, né? E aí foram poucas pessoas, foram mais pessoas próximas, a gente explicou no microfone, pessoal, a Eloá recebeu alta, a gente vai tirar umas fotos aqui, mas que não vai faltar oportunidade dos irmãos verem ela e tal. E aí a gente tirou as fotinhas com ela, foi muito bom, tipo, eu ficava imaginando, meu Deus, se eu tivesse aqui agora e saber que minha filha tá lá e eu, tipo, comemorando, porque chá de bebê, querendo ou não, é uma comemoração. Você tá comemorando com seus amigos, com seus familiares, por uma vida que tá chegando, e eles estão presenteando. Então, eu sabia que eu não teria nada pra comemorar, assim, pela minha filha não tá. É claro que ela estaria com saúde e tal, mas vocês iriam me entender que iria tá faltando um pedacinho, né? E aí, foi muito bom ver a felicidade de todo mundo pela nossa vitória. E ela, depois que ela recebeu alta, ela tinha que voltar a cada 2 dias no hospital para poder pesar.
ela só iria receber alta com 2.800, ou era com 3 quilos. Os detalhes, assim, eu não vou lembrar, porque já tem muito tempo. Ela vai fazer 6 anos já em julho, então tem bastante tempo. E aí foi isso. Ela não é uma criança tipo... ela é doentezinha porque ela é prematura e tal. Ela realmente é magrinha, mas ela é muito saudável. É muito difícil ver ela doente. Ela é ruinzinha de comer e tal, porque, né? Ela foi muito acostumada no leite, no mucilon, essas coisas. Começou a tomar leite, fórmula muito cedo, porque como ela ficou lá internada, acaba que o leite vai secando, não é a mesma coisa. E quando você vai tentar recuperar, às vezes não dá certo. Com algumas mães fica a mesma coisa, né? Comigo não foi assim, não deu certo mais, e aí ela já foi pra fórmula. Então, por isso, ela viciou bem cedo ao leite, mas, contudo, ela é, assim, saudável. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dela. Foi um aprendizado muito grande. Hoje, quando eu converso com alguém que tá grávida, eu falo, cuida da saúde, não come sal. Tipo, sal é um vilão muito grande e eu trouxe de volta pra minha vida, né? Eu tô acima do peso, então é uma coisa que eu levei, mas eu não aprendi. Eu não levei pra depois da gravidez, porque no meu caso, eu já tive 2 gestações e é só na gravidez a minha pressão alta, a minha pré-eclâmpsia. E é só na gravidez, depois fica normal. Então aí quando fica normal a gente meio que relaxa. Eu vou falar no outro vídeo sobre a minha segunda gravidez, que eu já me cuidei mais, só que mesmo assim eu tive. Da Eloá foi antes e da Heloísa foi depois que eu ganhei ela. Então, esse é o meu primeiro vídeo. Eu fiquei um pouco nervosa, meio afobada, eu espero que vocês tenham gostado. Eu já gravei esse vídeo muitas vezes, mas nunca tive coragem de postar, mas dessa vez vai dar certo. E eu peço a vocês que curtem, que se inscrevam no meu canal. Eu vou fazer rotinas, vlogs, receitas de uma vida simples. Tipo, eu gosto de seguir muito gente simples, porque essas blogueiras que todo mundo já conhece, é muito fácil seguir, tipo, é uma vida que não é sua vida. É uma coisa que não é real do seu mundo, entendeu? E eu gosto muito de seguir gente que vai conquistando canais que as pessoas começaram de baixo, a casa simples, e depois foi crescendo. Isso é muito bom de ver, muito bom mesmo. Então, espero que vocês gostem, tenham gostado do vídeo. E também tenham gostado desse tema, né? Que é a pré-eclâmpsia na gestação. Então, um forte beijo pra vocês. Vocês gravidinhas, se cuidem. Tira o sal da sua alimentação. Evitem o estresse. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre a segunda gravidez. Que além da pré-eclâmpsia, também teve a depressão. Então, um enorme beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone.